É sempre muito bom ver o povo de Deus louvando. É sempre muito prazeroso para nós louvar o nome do Senhor. E essa canção que a Carol ministrou por último agora, ela tem um lugar especial no meu coração. Porque ela não só louva o nome do Senhor, mas ela declara que o seu povo canta, que o seu povo clama, que o seu povo engrandece o nome do Senhor. E se a gente não libera os nossos pulmões, se a gente não libera a nossa voz para fazer isso, a música se torna mentirosa. A canção se torna mentirosa. E eu quero te convidar a refletir sobre a letra das canções que nós cantamos. Essa última canção diz que o teu povo canta santo. O Rei dos Reis é santo. Tu sempre serás santo para sempre. E esse tem que ser o meu clamor todos os dias. Esse tem que ser o seu clamor todos os dias. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos encha da presença dEle. E que nessa manhã a gente saia daqui muito diferente do que a gente entrou. Você está comigo nessa? Você quer sair daqui diferente? Eu quero. Nas últimas semanas a gente tem falado muito sobre a questão emoção versus espírito. E quando a gente fala de emoção e espírito, a gente às vezes pensa que está falando da mesma coisa. Mas Davi, na sua oração, diz que o meu espírito, diz a minha alma, não temas. Paulo diz aos Hebreus que a palavra de Deus consegue discernir alma e espírito. E a gente tem falado muito que às vezes a nossa condição emocional nos leva a fraquejar no espírito. E eu quero te convidar hoje para aprender com Davi sobre isso. Sobre o que é que me leva para perto ou para longe de Deus. E eu chamo essa palavra de hoje de o caminho do resgate. Eu quero lembrar que a gente falou sobre 4 personagens bíblicos nas últimas 3 semanas. A gente falou sobre Elias. E quando a gente falou sobre Elias, a gente falou que Elias, depois de um grande triunfo, ele entrou em depressão, foi para uma caverna e o Senhor cuidou dele com a presença dele e renovou a esperança dele. A gente falou sobre Jonas, que depois de ficar revoltado porque Deus estava mostrando graça para com um povo que não, na visão dele, Jonas, não merecia a graça, não merecia o amor de Deus. Ele foge e vai para o ponto extremo oposto do que Deus tinha mandado ele. Mas Deus providenciou um peixe que o levou dentro do seu ventre até o lugar onde Deus o queria. E nesse tempinho, Jonas teve o prazer de ser cuidado pelo próprio Senhor. A gente falou sobre Jeremias, que andava pelas ruas gritando contra a injustiça, gritando contra aquilo que na visão dele conspirava contra a presença de Deus. E em um determinado momento, Deus encheu o coração dele de uma forma tal que ele vira para Deus e fala assim: Deus, eu sei de tudo isso, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque são as suas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos, e porque elas não têm fim, elas se renovam toda manhã, e se elas não se renovarem, amanhã eu morro. A gente falou sobre Jó, que tendo o testemunho de Deus de que não havia nenhuma pessoa tão justa quanto Jó na face da terra, perde tudo que tem, pede para Deus tirar a vida dele, amaldiçoa o dia que nasceu, mas Deus o enche de esperança de uma forma tal que ele vira e fala assim: olha, Deus, agora eu sei que tudo o Senhor pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, porque eu te conhecia de ouvir falar, mas agora com os meus olhos eu te vejo. E depois a gente falou um pouco, já na semana passada, sobre o que o Senhor pode fazer para renovar nossa esperança, para renovar nossa fé. E hoje a gente vai aprender com um dos principais personagens da Bíblia. Um homem que viveu graça antes de saber que graça existia, antes de existir, antes da graça ser dispensada sobre a humanidade. Um homem que viveu debaixo da graça.
Um homem que entendeu o que era o favor imerecido de Deus pela humanidade. Um homem que entendeu que nós, por nós mesmos, não merecemos nada. E esse homem é Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Um homem que nunca pecou? Longe dele isso. Pecado fazia parte do dia a dia dele. E eu gosto de uma fala que diz que assim como o cachorro late, assim como o gato mia, o homem peca. Faz parte da sua natureza. Mas Davi no Salmo 38, e pode abrir a sua Bíblia no Salmo 38, ele começa uma peregrinação rumo a um resgate do seu coração. No Salmo 38, Davi se mostra um homem totalmente desprovido de esperança. Um homem desprovido da presença do Senhor. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O caminho do resgate. Primeiro, para que o resgate possa acontecer na sua vida, meu amado, você tem que reconhecer que você precisa ser resgatado. Teve uma pessoa muito importante na minha vida que quebrou um paradigma que eu tinha. Eu aprendi durante toda a minha vida que o pior cego é aquele que não quer ver. E essa pessoa virou para mim e falou, não, esquece essa história. O pior cego não é o que não quer ver. É aquele que não acredita que é cego. Porque se ele não acredita que é cego, para ele ver não é um sonho. Se ele não acredita que é cego, ele não reconhece a sua debilidade e a sua fragilidade. Ele não reconhece que precisa ser resgatado. Então que nós não sejamos cegos que não acreditam que são cegos, mas que nós sejamos cegos que até possam optar por não querer ver ou querer ver, mas reconhecendo que somos cegos. E assim estava Davi. Davi estava cego, mas ele queria ver. Ele queria ver. E aí o Salmo 38 começa no versículo 1 dizendo assim: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. O que é isso? Ele está dizendo para Deus: eu sei que o pecado se assolou sobre mim, mas eu te peço, Deus, misericórdia sobre isso. Eu peço, Senhor, que o Senhor olhe para mim, não como alguém que cometeu pecado. Não me repreendas na sua ira. Não lances sobre mim o teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Nesse versículo 2 ele diz que está sofrendo por causa do pecado. E aí ele demonstra ser um cego que quer enxergar. Um cego que reconhece a condição dele de cego. E é o primeiro passo que a gente dá nesse novo caminho do resgate da nossa alma, do resgate da nossa fé, é reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que precisamos ser resgatados. Conta uma história que no meio de uma inundação, um homem subiu em cima de um poste de energia e ficou ali. Deus, me livra dessa inundação. E vem um bombeiro com a boia nadando e joga a boia para ele. Ele falou, não, vai salvar outros. Eu já orei e Deus vai me livrar dessa inundação. E ele continua, Deus me livra dessa inundação. E aí vem mais um bombeiro no bote. Desce aí, vem aqui, sobe no bote. E aí ele fala, não, eu já orei e o Senhor vai me tirar dessa condição da inundação. Pode ir salvar outras pessoas. E aí vem um helicóptero e lança uma rede. Sobe nessa rede, porque daqui a pouco a inundação vai passar esse poste. Ele falou, não, pode ir salvar outros, porque eu já orei e o Senhor vai me livrar disso. E ele morre afogado. E chega diante de Deus e diz, Senhor, eu não entendi. O Senhor disse que se eu clamasse, o Senhor ia responder e eu morri afogado. Ele falou, cara, eu mandei para você uma boia, eu mandei para você um bote, mas o mais difícil foi conseguir um helicóptero e nem assim você quis reconhecer que precisava do meu socorro, que o socorro estava ali. Quando nós reconhecemos que precisamos ser resgatados, nós não podemos escolher o tipo de resgate que a gente quer. O resgate é o do Senhor. E ele tem normas, e ele tem regras, e ele tem um caminho a ser conquistado.
Coisa é reconhecermos que precisamos ser resgatados. E aí no versículo 3 ele diz assim, ó, não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. E aí, além de reconhecer que ele precisava ser resgatado, ele sabe por que ele precisava ser resgatado. Esse reconhecimento do peso do pecado sobre nós é que vai fazer com que nós estejamos prontos para ouvir a voz do Senhor. Enquanto ele estava em cima do poste, enquanto aquele homem estava em cima do poste, vinha a boia, e veio o bote, e veio a rede, ele ainda achava que não precisava ser resgatado. Ele estava orando, mas está tudo bem, eu estou aqui, eu estou salvo, eu estou em cima do poste. Eu tenho uma muleta, eu tenho um poste onde eu posso me apoiar. No versículo 4 ele diz, olha, ele já se eleva acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. E aí ele reconhece que por si mesmo ele não consegue se livrar dessa iniquidade, desse pecado. Você consegue entender junto comigo que, primeiro, ele reconhece que precisa de um resgate. Mas por que ele precisa de um resgate? Ele reconhece que as iniquidades dele, o pecado dele, foi que cavaram a situação em que ele se encontra. E quando essa situação em que ele se encontra foi cavado por uma ação dele, mas ele não consegue sair dela, ele busca ao Senhor como refúgio. E essa é uma condição necessária para que nossa fé, para que a nossa vida seja resgatada pelo Senhor. O reconhecimento de que nós, por nós mesmos, não conseguimos sair do abismo que nós criamos. Lá no versículo 8 do capítulo 38 diz assim, estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. No 7, ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. De novo, porque já tinha dito isso. No 6, sinto-me encurvado e sobremodo abatido, e ando de luto o dia todo. Então o peso do pecado sobre ele causou uma dor com a qual ele já não conseguia conviver. E há muitos, e muitos chamam a isso depressão. E qual é o remédio para resolver a questão da depressão causada pelo peso do pecado? Qual é esse remédio? A presença do Senhor. E se buscamos a presença do Senhor, o Senhor vai nos direcionar. E usando a mesma alegoria do bombeiro salvando o homem da enchente, muitas vezes ele vai levar alguém para te resgatar desse lugar. E vai levar um técnico, vai levar um psicólogo, vai levar um psiquiatra, vai levar pessoas que se prepararam para aquilo. Eu estou aqui olhando para o Marcão é cirurgião. E se eu tiver um problema vascular, eu não vou só orar, eu vou orar e falar, Marcão, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma ajuda, e o Senhor vai te usar como agente na minha cura. Eu preciso da presença do Senhor, e o Senhor muitas vezes vai enviar pessoas, vai enviar anjos para me resgatar desse fosso que eu mesmo cavei. Quando eu sinto o peso do pecado sobre a minha vida, quando isso já dói de forma que eu não consiga mais suportar, eu enfrento a solidão e o abandono, que estão lá no versículo 11. Ele diz, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim aqueles que tramam tirar minha vida, e os que me procuram fazer mal, dizem coisas perniciosas e imaginam um engano todo dia. E Davi está aqui entendendo que o pecado dele prejudicou outras pessoas. Porque pessoas se reuniram para maquinar o mal contra ele. E ele entende que a dor dele tem uma consequência. E essa consequência é provocada por tudo que ele cometeu. Mas tem algo que precisa ser feito para que essa consequência não recaia sobre a vida dele. E nesse momento, ele entendendo que ele já não é mais suficiente para sair desse buraco, é que ele clama pelo resgate. E diferente do homem lá
da alegoria, lá no versículo 21 e 22. É o ponto de virada. O Davi machucado, o Davi ferido, o Davi que está debaixo no fundo do poço, ele resolve tomar uma ação positiva contra isso. Vamos ler junto aí, versículos 21 e 22. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. E aí ele positiva. Aquele homem que estava no vale, que estava no fundo do poço, depois de derramar, depois de despejar, depois de vomitar todas as suas dificuldades, todas as dores, a sensação de abandono, todo o medo da consequência, ele para de vomitar, percebe em si que por si ele não podia fazer nada e resolve virar o jogo e diz assim: Deus, me salva, não me desampares, não se ausentes de mim, porque o Senhor é a minha salvação. Então o primeiro ponto é reconhecer essa necessidade, e reconhecer essa necessidade muitas vezes vai passar por lágrima. Eu vou chorar porque o pecado me aflige. Eu vou chorar porque eu sinto a dor do abandono. Eu vou chorar porque eu sinto a necessidade da presença de Deus que eu me afastei dela quando resolvi cometer o pecado. E se eu resolvi cometer o pecado e estou passando por todo esse baixo astral, eu tenho um recurso. E esse recurso é o clamor ao Senhor. E não por acaso o Senhor tocou a Carol para cantar. Por último aqui, o teu povo canta: Santo, Santo, Santo. O clamor ao Senhor é o primeiro passo que nós precisamos dar depois de reconhecer a necessidade de ser resgatados, emocional e espiritualmente pelo Senhor. Então, o primeiro passo para esse resgate é reconhecer que precisa do resgate. O segundo passo é clamar ao Senhor. E todo o resto, entre um e outro, é simplesmente para enlevar minha alma. Simplesmente para derramar e tirar a infecção, para depois clamar a cura. E Davi continua falando, e ele vem dizendo que: Senhor, eu preciso do Senhor, mas eu ainda não esqueci tudo que eu passei. Eu ainda não fui liberto do pecado, a dor continua em mim, eu continuo precisando e desejando sair dessa situação. Mas eu entrego para o Senhor a solução disso. E quando o Senhor ouve o clamor dele, a gente passa para o próximo capítulo, 39. Você não vai precisar tirar muito daí. O passo seguinte é o silêncio. É ouvir o Senhor e aprender com o que Ele tem para nos dizer. Uma vez que eu clamei ao Senhor, eu continuar ruminando, revivendo o pecado, não vai me trazer a cura. Então o silêncio é necessário para isso. O caminho que Davi tomou foi: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém uma mordaça na minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Depois de clamar ao Senhor, silencia. Silencia sua boca e silencia o seu coração. Porque o Senhor vai falar com você. O Senhor vai trazer essa cura. O Senhor vai atuar no seu coração com o consolo. O Senhor vai trazer o bálsamo. Mas o Senhor só vai trazer o bálsamo se eu parar de reviver. Se eu parar de ruminar tudo aquilo que me trouxe à situação atual. Por isso, o capítulo 39, que podia nem ter um 39 na frente, podia ser o versículo 23 e 38, diz: guardarei a minha boca, guardarei a minha língua, guardarei os meus caminhos, quando eu estiver diante do ímpio. E quando eu estiver diante do ímpio, eu não vou me permitir ser contaminado por aquilo que eu vivi, mas eu vou viver uma nova fase. Então o silêncio, o reconhecimento desse peso vai vir através do silêncio. Então vamos ler de 1 a 6 agora sem parar. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça na minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Embraseou-me o peito e o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo
Então disse eu com a minha própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade? Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, prazo da minha vida, não é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem o levará. Ele reconhece a fugacidade da vida dele. Ele reconhece que diante do Senhor nós não somos nada. Não somos nada. E emudecido e pronto para ouvir o Senhor, ele percebe que nós não merecemos nada. E quando eu falo que Davi vivia a graça antes que a graça fosse dispensada sobre a humanidade, ele reconhece que ele, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, não vale nada quando ele está diante do Senhor. A gente, quando está aqui embaixo, e quando eu era criança eu fazia muito esse exercício, a gente está aqui embaixo e olha um aviãozinho desse tamanhozinho lá em cima. E a gente começa a pensar, como é que esse aviãozinho cabe tanta gente? E aí quando a gente vai lá no aeroporto, quando a gente vai viajar e entra no avião, a gente percebe o tamanho, a grandiosidade daquele avião, que carrega muitas pessoas e vai lá para o céu. Assim é a nossa relação com Deus. Quanto mais próximos dele, a gente percebe a diferença da dimensão entre o que somos e o que ele é. Quando estamos distantes, Deus passa a ser uma gôndola. Ah, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, para aqueles que ainda acreditam, porque tem gente que professa não acreditar em Deus. Mas quando estamos distantes, Deus vira uma gôndola de supermercado. Quando estamos distantes, Deus vira uma referência longe. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, mais temos a noção dessa dimensão, da nossa falta de merecimento. E quando entendemos a nossa falta de merecimento, a gente reconhece que Ele, e só Ele é o que importa, e que nós não somos nada. E Davi descreve de uma forma linda aqui: passei por tudo isso, e descobri que o homem é como uma sombra, que em vão se inquieta. Nada do que eu fizer vai mudar o meu destino. Nada do que eu fizer vai trazer um resgate para a minha vida. Nada do que eu fizer vai abrandar o meu coração ou vai trazer vida sobre a minha vida. Reconhecer esse peso faz parte de quem quer ser resgatado. E se eu quero ser resgatado, eu preciso entender que eu, na minha vida, no meu pecado, no meu habitat, eu não valho nada. E o versículo 7 me dá o próximo passo. E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. O Senhor é quem me livra de todas as iniquidades. E não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, mas não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. O Senhor é que vai lutar por mim. Eu, Senhor, em que espero? Espero no Senhor. E aí a esperança alimentada vai trazer fé. E a fé, sendo a convicção das coisas que eu não vejo, a firme certeza daquilo que eu creio, vai trazer vida. Vai trazer vida. No versículo 8, tem uma confissão, não tem? Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Não me faças o opróbrio do insensato. Depois de reconhecer a esperança, que a minha esperança tem que ser lançada sobre o Senhor, sobre aquele que reina e vive para sempre, sobre aquele que pode me resgatar do meu estado atual e me levar para a presença dele e me dar os melhores momentos, os melhores dias daqui até a eternidade. Eu preciso me livrar do pecado. E no tempo da graça, se livrar do pecado tem uma condição sine qua non, que é a confissão. A palavra diz: confessai a Deus para alcançar misericórdia, e confessai-vos uns aos outros para seres curados. Davi, sabendo, sendo um rei
um servo do Senhor, um homem segundo o coração de Deus, e já sabendo do que viria a acontecer na graça, ainda que inconsciente, ele confessa. Ele diz: livra-me, Deus, de todas as minhas iniquidades. E depois da confissão, ele não se justifica. Ele não justifica o pecado que ele cometeu. Ele se silencia de novo. Vamos lá, versículo 9. Emudeço e não abro os meus lábios, porque tu já fizeste isso. Não preciso justificar. Eu não preciso ficar discorrendo sobre o que me levou a cometer o pecado. Senhor, eu sou pecador. Senhor, o Senhor é a minha esperança. Eu preciso andar contigo. Por isso eu recorro ao teu sangue, à tua misericórdia. Eu recorro ao teu amor para ser curado, para ser limpo. E me emudeço novamente. Me emudeço novamente. A gente percebe aí nos versículos 5 e 6 que ele reconhece a sua pequenez. E no versículo 7 ele renova a esperança. No versículo 8 ele confessa. E no último versículo do 39, no 13, ele diz: desvia de mim o teu olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. De novo ele declarando a esperança dele no Senhor. Senhor, olha para mim enquanto ainda não deixei de viver. Desvia de mim o teu olhar para que eu tome alento. Não olha para mim, mas conforme a graça, olha para o teu amor que me liga a ti. Porque se você olhar para mim, eu não valho nada, eu não mereço nada, eu não sou nada. Mas olha para o teu amor, e esse amor te remeta à sua relação comigo. E aí, eu não vou passar e nem deixar de existir. E Davi continua discorrendo aí sobre como ele deve ser resgatado. E aí ele traz no capítulo 40, que podia ser podia ser o 38, versículo 39. Ele diz assim: esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim. E me ouviu quando eu clamei por socorro. E ele começa a celebrar o enchimento da vida dele pelo Senhor de uma forma cheia de amor, de uma forma não inédita, mas de uma forma como se fosse a primeira vez. O Senhor o enche de amor. E ele diz assim: me calei com o meu pecado. Eu confessei diante do Senhor e fiquei calado, querendo aprender mais, querendo ouvir mais do Senhor. E no capítulo 40 ele diz: esperei com paciência, esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei do socorro. Essa é a fé. Ele sabe que o Senhor o ouviu quando ele clamou por socorro. Ele sabe que a sua oração não foi em vão, não foi para deuses de prata ou de ouro. Ele sabe que sua oração não foi para coisas inexistentes, mas aquele que é o Senhor da vida, é o dono do laço que vai resgatar do fundo do poço. É o dono do helicóptero, é o dono do bote, é o dono da boia. Eu que vou decidir quanto trabalho eu vou dar para Deus me resgatar. Mas quem me ouviu quando eu clamei por socorro, lançou a boia, o bote e o helicóptero e a rede. E aí, ele se sente liberto. No versículo 2 do capítulo 40. Tirou-me de um poço de lama e perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Celebração daquilo que o Senhor já fez na minha vida. Esperei com paciência e ele veio e me tirou do poço de lama e perdição. E ele me lançou e me colocou os pés sobre uma rocha. E quem conhece construção, e quem conhece um pouco do que Jesus disse, ele diz que semelhantemente a um homem que constrói uma casa sobre a areia, esse é aquele que faz por seu próprio esforço. Mas semelhante ao homem que fez a sondagem, jogou o concreto até alcançar a rocha, e esse
fica firme para sempre, é o homem que depende do Senhor. E Davi diz, ele me tirou desse poço de lama e me coloca sobre a rocha. Ele me tirou de uma instabilidade e me trouxe a estabilidade da presença dele. Ele me tirou da instabilidade do pecado e me trouxe para um lugar onde eu alcancei perdão. Ele me tirou daquele lugar vulnerável e me trouxe para um lugar seguro. Esse é o caminho do resgate. E logo depois de ser liberto, de reconhecer a libertação, ele diz assim, me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele me pôs nos lábios um motivo para celebrar, para reconhecer que Ele é o Senhor acima de tudo. Aleluia. A celebração faz parte do resgate. E se você não celebra o resgate, você vai cair novamente. Porque a celebração é a pá de cal sobre o defunto chamado pecado. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque quando em pecado, ele sabia qual era o caminho que ele devia tomar. Reconhecer a dor, reconhecer o peso do pecado. E depois de reconhecer o peso do pecado, ouvir o Senhor e aprender com Ele. E depois disso, celebrar que ele foi resgatado. Reconhecer que o Senhor foi que o tirou daquele lugar de vulnerabilidade e trazer para um lugar seguro. E ele celebra dizendo, tirou-me, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão essas coisas e com temor confiarão no Senhor. Além de ser resgatado, eu vou mostrar para os outros que é possível um resgate. E aqueles que me conhecem passarão a crer no Deus que me resgatou. Muitos verão essas coisas e com temor confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são muito mais do que se pode contar. Eu queria falar das maravilhas do Senhor. Eu queria contar tudo que o Senhor já fez na minha vida, mas é muito mais do que eu posso contar. E aí isso traz uma semelhança do que o homem segundo o coração de Deus fala, com que o homem que deitou no colo de Jesus, o discípulo amado, fala. Ele encerra o Evangelho, João encerra o Evangelho dizendo assim, há porém tantas outras coisas que ele fez e falou enquanto aqui viveu, que nem todos os livros desse mundo poderiam contar. Eu queria poder falar das maravilhas do Senhor. Eu queria poder proclamar tudo que o Senhor faz. Mas são coisas demais. E eu não vou conseguir dizer nunca. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado, mas não os requeres. Então eu disse, eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. E esse é o próximo passo depois da celebração. Eu celebro que o Senhor me tirou de um poço de lama e perdição. E agora o que eu quero? Fazer a vontade dele. Porque eu reconheço que fora da vontade dele não há vida. Fora da vontade dele não há louvor. Fora da vontade dele não há resgate. Fora da vontade dele não há nada que vale a pena buscar. Porque a gratidão, o maior... Deixa eu melhorar essa frase. O melhor sacrifício que eu posso ter, que o Senhor quer receber de mim, é fazer a tua vontade. Paulo escreve aos Hebreus e diz assim, oferecei, pois, a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Confesse o nome dele. Faça a vontade de Deus, e aí você vai se mostrar grato a ele. E trazendo para a humanidade, quando é que a gente se mostra grato a alguém? Fazendo algo que ele gosta. Quando a Soraya faz algo que eu sou grato, eu dou um presente, porque é a linguagem de amor dela. Quando você encontra com alguém que você gosta muito, você sempre
faz algo para que essa pessoa se sinta feliz. Depois de ter celebrado a vitória do Senhor, obedecê-lo, fazer a vontade dele, é o próximo passo do resgatado. Porque já foi resgatado. Então, recapitulando, antes de passar para o próximo tópico, recapitulando, a primeira coisa, nós precisamos entender que precisamos de um resgate. Entendemos que precisamos de um resgate, precisamos confessar isso. Confessou isso? Cala a boca, silêncio, contrição, para ouvir. Porque enquanto falamos, nós não prestamos atenção no que ouvimos. Calei a boca, depois de confessado. O Senhor vem e me enche com a graça dele. E aí eu celebro em fé. Eu celebro tudo o que ele fez. E aí faço a vontade dele na minha vida. Quando eu resolvo executar a vontade dele na minha vida, eu estou sendo obediente. Eu estou reconhecendo que ele está acima de tudo. Toninho, a gente está falando aqui de Velho Testamento. Você falou que Davi é o homem segundo o coração de Deus, que ele viveu graça antes da graça ser dispensada sobre a humanidade. Mas o que isso tem a ver comigo aqui no século XXI, na Igreja Ser? O que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver comigo as coisas que Cristo fez. Recapitulando, capítulo 38 de Salmo, confissão. Capítulo 39 de Salmo, esperança. Capítulo 40 de Salmo, cântico novo, louvor, adoração. Cristo levou sobre si as nossas transgressões. Jesus levou sobre si as nossas transgressões. E vamos ler 38, 21 e 22 de novo? Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Quem veio e fez tudo isso? Quem realizou tudo isso? Jesus Cristo. Por mim e por você. Ele levou consigo as nossas transgressões. Os nossos pecados foram remidos da nossa vida quando ele se entrega na cruz. Jesus Cristo realiza aquilo que o capítulo 38 do Salmo foi declarado por Davi. Jesus Cristo, no 39:7, diz o seguinte: E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. E o Senhor Jesus vem e nos traz uma esperança de alcançar uma nova terra, um novo céu e uma vida eterna. Porque na ressurreição de Jesus Cristo, Ele nos garante a entrada para a vida eterna. E hoje de manhã a gente falou sobre isso, né, Mônica, Romero, Dani? A gente falou sobre isso. Jales. Que são dois momentos distintos, o da remissão dos pecados e o da garantia da vida eterna. E Jesus cumpriu esses dois momentos. Ele se entrega, ele derrama o seu sangue para a remissão dos nossos pecados e ele ressuscita, garantindo o acesso à vida eterna para nós. E em Cristo nós temos uma esperança. Então, quando Davi pergunta, e eu, Senhor, em que espero? Tu és a minha esperança. Nós podemos dizer, Jesus Cristo é a única esperança. Amém. E no 40, 16 e 17, que a gente não leu ainda, eu deixei para ler no final, diz assim: Folguem-se em ti, se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Porque eu sou pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. E não me detenhas, Deus meu. O Senhor Jesus se revela como a rocha da nossa salvação. O Senhor Jesus se revela como aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que tira do poço de lama e põe sobre a rocha e põe nos meus lábios uma nova canção. Põe nos meus lábios um hino de louvor àquele que é Senhor para todo o sempre. Meu amado, eu não sei você, mas eu depois que fui confrontado por esses 3 salmos, eu resolvi mudar de vida. Eu resolvi mudar de atitude. Eu não sei você, mas depois que eu fui
revelado pelo Senhor dessas verdades, eu decidi 3 coisas. A primeira delas, não esperar para confessar. Porque quanto mais a confissão demora, mais vai demorar para receber o resgate. Eu decidi, depois disso, me silenciar. Não ficar ruminando o passado, porque o passado tem que ficar lá no lugar dele. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. E eu fui morto quando fui batizado. E eu fui morto quando reconheci a Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu fui morto novamente quando confessei o meu pecado. Porque se o homem, se o cachorro late, o gato mia e o homem peca, quando eu deixei de ser homem, quando eu morri em Cristo, eu deixei de ser escravo do pecado. Então a segunda coisa que eu decidi foi não ruminar mais o pecado, o passado. Não ficar olhando para trás, mas olhar para frente. E a terceira coisa é entender que uma vez que eu estou sobre um lugar sólido, com os meus pés sobre a rocha, eu posso andar em segurança, desde que Ele me guie. Decidi não tomar mais nenhuma decisão, sem que Ele seja o vetor da decisão. Quero tomar uma decisão, Senhor? Traz sobre mim sabedoria para que essa decisão seja tomada de acordo com a Tua vontade. E ciente dessas 3 verdades, o Senhor coloca nos meus lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus, para que muitos vejam essas coisas e com temor confiem no mesmo Deus que eu confio. Que o Senhor te abençoe. Amém. Que o Senhor te guarde. Amém. Que o Senhor derrame sobre você graça, amor e vida nova. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.